Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, me usa como sua morada. Estou aqui. Vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Quando Ele vem, nos entendemos. Quando Ele vem, surpreendemos. Quando Ele vem, nada fica no lugar. Quando Ele vem, nos entendemos. Quando Ele vem, surpreendemos. Quando Ele vem, nada fica no lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A paz de Jesus, meus irmãos, iniciamos agora o nosso 7º dia, nosso último dia da meditação diária do tema Batismo no Espírito Santo no Seminário de Vida. O tema de hoje é deixar-se conduzir pelo Espírito. E a palavra que nós vamos meditar está lá na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 26. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem de Guadalupe, possa se fazer presente hoje dentro do seu coração. Ao concluir esta semana, somos chamados a uma decisão concreta: deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. A palavra nos mostra que existe uma luta interior entre as obras da carne e os frutos do Espírito. O batismo no Espírito Santo nos impulsiona a abandonar aquilo que nos afasta de Deus e a permitir que o Espírito produza em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio de si. Peçamos a graça de viver uma vida guiada pelo Espírito. Ouçamos a palavra do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para viver em liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para seguir os desejos desordenados da carne. Pelo contrário, coloquem-se a serviço uns dos outros por amor, pois toda a lei se resume em uma só palavra: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês vivem se atacando, ferindo e devorando uns aos outros, tomem cuidado para não acabarem destruindo uns aos outros. Por isso eu digo: vivam conduzidos pelo Espírito Santo, e vocês não serão dominados pelos desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês nem sempre conseguem fazer aquilo que desejam. Mas, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão mais debaixo do peso da lei. As obras da carne são bem conhecidas: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, raivas, rivalidades, divisões, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas parecidas. Eu aviso vocês, como já avisei antes,
Quem vive dominado por estas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. Não sejamos vaidosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ao encerrar essa semana, peçamos a graça de Deus todos os dias na nossa vida para que nós, todos os dias, caminhemos conduzido pelo Espírito Santo. São Paulo já nos orienta, através da palavra que nós acabamos de ler, que existe essa luta constante entre carne e espírito. Existe dentro de nós essa luta constante do que fazer com a nossa vida. Quais desejos praticarmos? Os da carne ou os do espírito? Ou a nossa vida ela vai ser baseada nos desejos da carne, ou a nossa vida será baseada nos desejos do Espírito. É certo que se nós escolhermos os desejos do Espírito, a luta não termina, a luta será constante e para o resto das nossas vidas. E por hora, nós vamos perceber que parece que a carne vai falar mais alto. Mas são nesses momentos que nós vamos reconhecer a nossa fragilidade e renovar a nossa decisão de pertencer ao Espírito. Deixe que a sua vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Olha para o Senhor e peça para Ele te ajudar. Fala para Ele que você não quer mais que os desejos da carne façam parte da sua vida. São Paulo lista aqui inúmeras obras da carne. E quantas dessas obras, às vezes, têm feito parte da nossa vida? Nós não queremos ser aqueles que não herdarão o reino dos céus por estar debaixo dessas obras da carne. Nós queremos ser aqueles que vão estar no reino dos céus porque decidimos todos os dias andar debaixo da graça do Espírito Santo, lutando contra todas as obras da carne. Sabemos que não é fácil, mas também sabemos que não é impossível, porque aquilo que Deus pede para nós é apenas que nós lutemos para viver uma vida de santidade. É isso que Ele nos pede diariamente: sede santos como meu Pai Celeste é santo, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. O que Deus mais quer de nós é que nós lutemos, que exista em nós um desejo de santidade. Porque a força não vem do nosso humano, a força virá do Espírito Santo. É Ele quem vai nos dar força para lutarmos contra todas as obras da carne. Mas primeiro precisa existir no meu coração o desejo de ser santo, o desejo de lutar pela santidade, o desejo de ser uma pessoa melhor, o desejo de não me entregar a todas essas obras da carne. Hoje Deus te pede, meu irmão, minha irmã, tenha o desejo de ser santo. Tenha o desejo de colher os frutos do Espírito Santo. Aqueles que pertencem a Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se nós pertencemos a Jesus, e eu creio que sim, então nós temos que crucificar a carne, os desejos, as suas paixões. Mas se vivemos pelo Espírito, então procuremos também caminhar de acordo com o Espírito. O que eu desejo para cada um de nós neste dia é que estejamos debaixo da graça de Deus, amparado pelo Espírito Santo, e que cada dia mais cresça em nós o odor da santidade, o desejo de sermos melhores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito, vem.
de Deus. Quando Ele vem, nos entendemos. Quando Ele vem, surpreendemos. Quando Ele vem, nada fica no lugar. Quando Ele vem, nos entendemos. Quando Ele vem, surpreendemos. Quando Ele vem, nada fica no lugar.